Muito bem, nesta aula nós vamos retomar aquele nosso programa de cálculo de operações aritméticas para continuar o nosso programa, né? Eu estou entrando aqui no Edit, CoBlib, aluno 03, este era o programa. F8. Bom, nós tínhamos feito somente esta operação, que era a soma usando o to, que é para acumular no total, né? Vamos fazer aquela outra soma que é usando o given. Então eu vou duplicar todo esse conjunto aqui da soma, né? RR F8. Bom, usando giving. Estou ligando o insert do teclado. Giving. Del. Vamos colocar aqui não acumular, né? Não acumular. Usando o giving para não acumular. Bom, a única coisa que muda aqui na sintaxe é que em vez de to eu coloco given, né? Então, olha lá. Ligando, insert giving. Del. Bom, o comando é este, né? Bom, agora o seguinte. Aqui o N3, no caso do given, vai receber o resultado e não interessa o que ele tenha dentro. Quer dizer, a gente vai somar o N1 e N2 e jogar o resultado no N3. Quer dizer, eu acho que não tem mais sentido mover 10 para N3 porque ele vai ser destruído. Então eu estou apagando essa linha aqui. Então, add no N2 given N3, movendo para edit e consertando agora aqui a mensagem. A soma de N1 edit com N2, eu vou tirar esse mais 10, né? Então, igual a N3 edit. Empurrando aqui para N3 edit. Bom, então esse daqui é o comando. A soma de N1 com N2 igual a N3 edit. Isso daqui é a soma usando given, né? Bom, agora vamos para o próximo, que é a subtração. Então, outra vez, duplicando todo o conjunto, RR, F8, né? F8. Bom, agora não tem na subtração não tem give, não tem to, é só a soma que tem esse detalhe. Então, vou colocar subtracal, só isso. Comentário aqui, subtração, né? Subtração é única. Bom, antes de fazer a subtração, deixa eu mostrar um detalhe da subtração. Vamos supor que você queira fazer esta subtração assim, N1, né? N1 menos N2 igual a N3. A sintaxe do COBOL para fazer isso é o seguinte, é subtract, subtrai, né? N2 from N1. Bom, a sintaxe seria esta, quer dizer, ele joga o resultado no segundo operando se eu não colocar o given. Eu vou colocar o given para mandar a resposta lá para o N3, né? Given N3. Então esse given é opcional. O detalhe que eu queria levantar é o seguinte, você diz na subtração, diz N1 menos N2, mas na hora de subtrair você fala subtract N2 from N1, quer dizer, a gente subtrai o N2 do N1, né? Então from N1, então precisa prestar atenção que a subtração você faz do segundo para o primeiro operando, né? Então vamos colocar essa sintaxe lá. Então aqui é ligando o insert, né? Aqui é subtract, né? Del. Vamos trocar aqui é N2 e aqui é N1, né? Del aqui, del. E vamos colocar aqui no meio from, né? Subtract from given N3. Então essa é a sintaxe. Subtrai N2 from N1, given N3, carrega o N3 no edit, consertando agora a mensagem.
Vamos colocar aqui a diferença, eu vou colocar diferença. A diferença, né? De N-odit e, vou colocar E, né? N2edit é igual a isso aqui. Empurrando lá, né? Insert, empurrando aqui o N2, empurrando o N3. Então é isso aí. Subtract N2 from N1, giving N3. Aí eu carrego o N3 para N3edit e faço a exibição. Bom, subtração. Próximo é multiplicação, né? Vou duplicar de novo. RR. Então, F8, né? F8 para subir. F8. Bom, multiplicação. Deixa eu colocar aqui o comentário. Aqui agora é multiplicacal, né? Multiplicacal. Bom, a multiplicação, a sintaxe é quase igual à da subtração. A diferença aqui da multiplicação, tanto faz multiplicar N2 por N1 como N1 para N2, quer dizer, a ordem dos fatores não influencia, né? Então vamos voltar aqui ao normal, N1 e aqui o N2. E agora vamos colocar a sintaxe. Aqui, em vez de subtract, é multiply. Multiply N1 e aqui é by. Multiplica por, né? Em inglês por é by. Então essa é a sintaxe. Multiply N1 by, aliás, N2 aqui, né? By N2, né? Giving N3. Move N3 por edit, etc, etc. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou incluir aqui nessa multiplicação duas cláusulas que você pode usar em qualquer comando aritmético. Você pode usar na soma, divisão, multiplicação, subtração, etc, né? Mas eu vou mostrar só aqui na multiplicação para não alongar muito o programa. A primeira cláusula aqui é essa daqui, é rounded. Junto com a variável que recebe resultado, você pode escrever rounded. Então, aqui, por exemplo, eu poderia dizer assim, subtract N2 from N1, give N3 rounded. Esse rounded é o arredondamento, já que a gente está trabalhando com decimais. Quando eu multiplico N1 por N2, eu vou ter duas decimais na multiplicação. E o N3 só tem uma decimal, quer dizer, o COBOL precisa perder uma decimal. Então, ele perde com arredondamento se eu colocar esse rounded. Quer dizer, esse arredondamento é aquele nosso conhecido arredondamento. Se a decimal que você for perder é de 0 até 4, ele simplesmente perde. E se for de 5 até 9, ela arredonda para cima. Então, o rounded para fazer arredondamento. Bom, a outra cláusula, eu vou mostrar aqui, primeiro aqui na Working Storage um detalhe. F7, aqui. O N1 e o N2 tem duas casas inteiras. E o N3 tem 3 casas inteiras. Se aqui no N1 e N2 eu colocar números bem grandes, por exemplo, 90 e 90, a multiplicação de 90 por 90 vai dar 8.100, né? 8.100. Acontece que o N3 só tem 3 algarismos, tá? Não cabe 8.100 aqui. O que acontece? O COBOL vai perder o algarismo 8, que é justamente o da esquerda, que é o mais valioso, né? E o pior de tudo é que o COBOL não te avisa que aconteceu isso, né? E isso daí é uma, digamos assim, digamos assim, não uma falha, porque tem jeito de você detectar isso daqui. Então nós vamos fazer isso, detectar quando o resultado estoura o tamanho. Então, quando o resultado estoura o tamanho. Quando não cabe o resultado no N3. Né? O N3 é muito pequeno. Então, vamos lá. Multiplicação. A cláusula, eu vou continuar na próxima linha. E aqui. Bom, outra observação que eu vou fazer. Essa cláusula que eu vou colocar é continuação do multiply, tá? No COBOL, toda vez que você coloca uma cláusula de continuação, você não continua escrevendo aqui na área B, que é a coluna 12, né, aqui debaixo do M. Normalmente a gente faz
um deslocamento de, digamos assim, de 4 posições para a direita, 1, 2, 3, 4, para destacar que isso daqui não é o comando principal, é continuação, né? Então isso a gente chama de indentação. Então vamos fazer o comando aqui. O comando para detectar o estouro do campo é esse daqui, on size error. Isto é, o que está escrito aqui? Em caso de erro, né? Erro de tamanho. Quando houver um erro de tamanho, erro de tamanho é quando estourou o comprimento do resultado. Então, quando estourou o comprimento do resultado, eu vou deslocar mais 4 para continuar aqui. Eu não vou fazer a multiplicação. Se estourou, um size erro estourou, eu não quero apresentar um resultado errado. Então, aqui eu vou simplesmente mostrar uma mensagem dizendo que o campo estourou. Então, eu vou colocar assim: estouro do resultado, né, da multiplicação. Multiplicacal. Fecha, né? Bom, então, quando dá on size error, eu vou só mostrar essa mensagem, não fazer mais nada, não vou fazer a operação. Agora, continuando aqui, existe outra opção aqui também, que é o not on size error. Bom, not on size error, quer dizer, aí é quando não aconteceu erro de tamanho. On size error, quer dizer, deu erro de tamanho. Not on size error, não deu. Quando não deu erro de tamanho, aí eu posso continuar com as nossas operações normais. Eu vou mover o N3 para Ndit, quer dizer, continua normalmente como os resultados estão perfeitos. A única coisa que eu vou fazer é empurrar o move N3 aqui para debaixo do D, né, do display, para continuar aquela indentação, né? Então lá, insert, empurrando aqui o move, empurrando o display. Eu vou empurrar também aqui a mensagem para ficar embaixo, né? Tá. Então, esse daqui são os cuidados que você tem que fazer com indentação, né? Olha, o on é uma cláusula, o display é consequência. O not é um size error, faz de novo o deslocamento. Então fica bem destacado a cláusula principal, as duas subcláusulas e os comandos que pertencem a essa cláusula. Bom, no COBOL, mais um detalhe. Quando o comando é muito longo, aqui tinha um comando com uma cláusula de continuação, outra cláusula de continuação. O COBOL permite fazer isto daqui. Vou abrir mais uma linha. Vou voltar aqui para debaixo aqui da área B e colocar um ind multiply. Multiply. Quer dizer, este é o fim da multiplicação. Quer dizer, como o comando é bastante longo, eu posso colocar essa cláusula dizendo que aqui eu terminei o processo de multiplicação, né? E coloco aqui o ponto final de fim de comando, né? Agora, outro detalhe. Todo comando só deve ter um ponto final no fim. E aqui, conforme a gente foi aumentando o comando, sobraram alguns pontos finais. Esses pontos finais aqui não podem existir. Tem que tirar esse ponto e tirar esse ponto. Ou seja, toda vez que você fizer um comando, ponto final só no fim do comando. Se você colocar um ponto final aqui no move N3, o COBOL para o comando aqui e ele não entende mais o display. Aliás, dá um erro de sintaxe, você nem consegue compilar o programa. Então precisa tomar muito cuidado. Quando o comando for longo, só pode ter um ponto no final do comando. Bom, esse é o multiply, né? Multiplicação. Vamos fazer agora a divisão. Bom, eu não vou duplicar todo esse conjunto aqui porque tem um size error. A divisão eu vou fazer sem o on size error. Então eu vou copiar de outro comando, F7, vou copiar aqui da subtração, né? Para fazer a divisão. CC, copiando, CC, F8, aqui depois do end multiply, né? After. Então vamos fazer aqui agora a divisão.
divisal. Bom, com relação à divisão, o COBOL tem duas sintaxes para divisão. Eu vou colocar aqui as duas sintaxes. A primeira é assim: divide N1, né? N1 into N2. Como sempre, o given é opcional. Se eu não colocar o given, o resultado fica no N2. Não vou colocar o given aqui neste exemplo, tá? Segunda sintaxe, divide, né? Divide N1 by N2. Agora, quando você usa by, divide by, aqui é obrigatório given. A IBM, quando fez isso daqui, criou uma exceção nos comandos onde o given era opcional. Então, o único caso em que o given é obrigatório é quando você usa divide by, tá? Aí é obrigatório, tá? Bom, qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre o into e o by? No divide into, o COBOL divide o N2 pelo N1, ele divide o segundo parâmetro pelo primeiro. E no by ele divide o primeiro pelo segundo, quer dizer, a operação é ao contrário, uma é ao contrário da outra, né? Se você usar dividir into, você está dividindo N2 por N1. Divide by, divide N1 por N2. Essas duas sintaxes são totalmente equivalentes, quer dizer, as duas funcionam e você pode usar qualquer uma das duas. Agora, a sintaxe de baixo fica mais de acordo com o nosso linguajar normal. Divide N1 por, esse by é por N2, né? É como a gente fala normalmente. Esse into, ele divide ao contrário, né? Da direita para a esquerda, né? Parece que não soa bem. Eu, por exemplo, eu nunca usei esse into, né? Eu sempre usei o by, né? Então, vamos colocar essa sintaxe. Divide N1 by N2, né? Então, vou colocar lá no TSO. Então, aqui, divide, né? Divide. Deu. Opa, insert aqui. Divide N1, vamos colocar na sequência correta. N1, aqui é by, né? By. Aqui é N2. Aí está na sequência, não digo que é correta, né? Melhor sequência, né? N2. Bom, então esse é o comando de divisão. Divide N1 by N2, give N3, move N3 para edit, acertando a mensagem. Vou colocar a divisão de N1 edit, eu vou colocar aqui por, né? Insert por. N2 edit igual. Alinhando aqui, insert. Bom, essa é a divisão. A divisão de N1 por N2 dá N3 e coloco a mensagem lá. Eu vou mostrar aqui mais uma sintaxe da divisão, que é a gente fazer a divisão mostrando o resto de uma divisão. Essa divisão aqui simples não mostra o resto. Ela divide N1 por N2, coloca o resultado no N3 e não tem aqui o cálculo do resto, né? Bom, eu vou voltar lá para o Working Storage para a gente completar mais um detalhe, para fazer a divisão com o resto. O detalhe aqui é o seguinte, o N1, N2 e N3 que eu estou usando aqui para fazer os nossos cálculos, eles têm uma decimal, ó, V9, tem uma decimal, V9. Se você vai fazer divisão com o resto, não tem sentido fazer divisão com o resto com números decimais. Divisão com o resto precisa ser feita com números inteiros, né? Com números decimais não tem sentido fazer a divisão. Então eu vou criar mais 4 variáveis para fazer a divisão com o resto. Tá, então vamos lá, 77. Eu vou criar aqui o N4, pique. Vou colocar só os dois algarismos, sem o V9, quer dizer, é número inteiro agora, para ter sentido a divisão com o resto, né? Value zeros. Ponto. Eu vou duplicar isso aqui 3 vezes para fazer
N5, o N6 e o N7. Então, R3, F8, então, N4, N5, N6, N7. Então aí as 4 variáveis, eu preciso de 4 variáveis. Outra coisa que eu vou fazer também é o seguinte, o N4 e N5 está zerado, né? A gente precisa colocar algum valor no N4 e N5 para ele fazer a divisão. Na realidade, eu vou dividir o N4 pelo 5, jogar o resultado no N6 e colocar o resto no N7. São 4 variáveis. Então eu vou acrescentar mais 2 accept aqui para carregar o N4 e o N5. Então eu vou duplicar esses accept aqui, né? RR. Aqui eu vou também fazer também accept de um valor para o N4 e outro valor para o N5. E assim eu posso fazer a minha divisão, né? Então vamos lá fazer a nossa divisão com o resto. F8, divisão, né? Deixa eu dar um F8 aqui, F8. Eu vou duplicar a divisão para fazer divisão com o resto. RR. Então aqui vai ser divisão com resto. Divisão com resto. Tá. Bom, a sintaxe para fazer divisão com resto é essa daqui. Divide, agora é o N4, né? Divide N4 by N5, giving N6, remainder R7. Então, a cláusula que faz o resto é essa remainder. Quer dizer, eu estou dividindo N4 pelo 5, resultado no N6, resto no N7. Então, essa é a sintaxe com o resto. Vamos lá. Não precisa carregar N3 para N3 edit, porque aqui não tem nada de edit. Vou apagar isso aqui e acertar a mensagem. A divisão de... Agora é um N4, né? A divisão de N4, não vou edit. Quer dizer, na hora de exibir, ele vai exibir o número sem editar. Por exemplo, se o resto for 2, ele vai mostrar 0,2, que ele vai mostrar os dois algarismos. Mas aqui não tem muito problema para a gente, porque um 0 a mais aqui na esquerda não influi, né? Então eu estou dividindo N4 por N5, igual a N6, e agora eu vou completar a mensagem, né? E abre, colocar assim, com resto igual, fecha, e colocar N7, ponto final. Bom, tá aí a divisão com resto, né? Então nós fizemos até esse instante as 4 operações que o COBOL suporta. Bom, o COBOL suporta mais uma 5ª operação, né? Que é uma operação para resolver fórmulas. Eu vou colocar esse comando aqui, que é o 5º comando do COBOL. Tá? Então, lá, duplicando RR. Então, F8, né? F8. O que eu vou para resolver fórmulas? Eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular, estou acertando aqui o comentário, né? Calcular a média entre N1 e N2. Quer dizer, para calcular a média, eu vou usar uma fórmula, que é N1 mais N2 dividido por 2. É uma fórmula matemática, né? Então, qual que é o comando para você calcular, resolver fórmula? O comando é esse daqui. Compute, calcule, né? Em inglês é calcule. A variável que vai receber o resultado, N3 igual. E agora, aqui na frente, eu coloco uma fórmula matemática segundo as regras que você conhece da matemática. Como é que é a fórmula para calcular a média? É assim, abre parênteses, tá? N1 mais, agora estou usando os símbolos matemáticos, né? N2, fecha parênteses, dividido, que é uma barra, né? Por 2, né? Dividido por 2, ponto final. Então, isso, o compute faz cálculo de fórmulas e ele joga o resultado aqui nesse N3.
Cuidado o seguinte, no COBOL, todos os símbolos, variáveis, etc., não podem ficar junto com um com o outro, né? Então, na hora de você digitar, olha, N1 dá um espaço, mais, dá um espaço, N2, fecha parênteses, dá um espaço, barra, espaço, N2. Se você não deixar esse espaço, o programa não compila, tá? E vamos acertar a mensagem aqui. A média de, né? A média de média. Bom, agora eu vou ter que usar de novo N1 edit, né? Para o N1 é com. Então eu vou colocar aqui N1 traço edit, a média e edit, né? Edit e N2 edit, né? E del, vou colocar aqui N2 edit, traço edit, igual ao nosso N3 edit, N3 traço edit, ponto final. Esse aqui com o resto aqui não tem, né? Tirando com o resto. Delete. Bom, o que ficou faltando aqui? O N1 edit e N2 edit já estão prontos. O N3 edit está faltando aqui, né? A gente não usou lá na divisão. Então eu preciso colocar o move N3 para N3 edit, para editar o N3 que eu usei nesse cálculo aqui. Eu vou pegar uma linha lá em cima do move N3, F7. Tá vendo? Essa linha aqui. Vou copiar essa linha 68 aqui. Copiar. F8. Aqui, depois de fazer o cálculo. Aqui, after, né? Depois de fazer o cálculo, aí eu carrego o N3 no N3 Edit. Tá? Aliás, eu coloquei no lugar errado. Eu vou mover, lá no cálculo da média. Então, movendo essa linha aqui, move. Aqui para depois do compute, after. É aqui que é o lugar dele. Tá. Bom, está terminado esse programa de cálculo. São as 4 operações que eu tinha que fazer, Aliás, 5 operações que é o compute. Antes da gente compilar e executar esse programa, deixa eu falar alguma coisa sobre o compute. Só os símbolos que o compute pode usar, né? Porque são símbolos matemáticos. Vamos deixar aqui só para não deixar dúvidas, né? Os símbolos que eu posso usar são esses aqui. É o mais, o menos, a multiplicação, que é um asterisco, a divisão, que é uma barra. Posso usar parênteses, né? Abrir parênteses, fechar parênteses. E posso usar mais esse símbolo aqui, olha, que é asterisco, asterisco, 2 asteriscos juntos. Essa operação asterisco, asterisco é exponenciação. O único comando que tem exponenciação é o compute. No COBOL, o único comando que consegue fazer exponenciação é o compute. Eu vou colocar um exemplo aqui de exponenciação. Compute N3 igual N1 elevado ao cubo. É assim, ó. Elevado, 2 asterisco, ao cubo, 3. Ponto final. Então, isso aqui é um exemplo de exponenciação, né? Isso aqui é uma operação aritmética. N1 elevado ao cubo. N1 elevado ao cubo. Então, é só para mostrar os comandos que a gente usa aí no compute. Bom, vamos compilar o programa e executá-lo, né? F3 joblib. Abrindo aqui o nosso compilador, que é o compicovl. Ele já está para compilar o aluno 03, ó, já é aluno 03, então vamos lá, um sub para compilar, sub. Criou o job 156, mais um enter. Deu 12, eu estou com erro de sintaxe, enter. Devo ter faltado um ponto ou coisa parecida. Igual a m.5, vamos rapidamente descobrir aqui. Igual a m.5, h. Eu vou dar uma interrogação aqui, eu quero abrir só o COBOL. Né? Abrir interrogação. Vou abrir o COBOL aqui. Show. Vamos ver qual foi o erro. F8, F8, F8,
F8, aqui até aqui tudo bem, F8 tudo bem, F8 tudo bem. Enterprise, aqui ó, cabeça. Aqui ó, R7 não foi definido. Como é R7? Não é R7, é N7, né? Given N7. Acho que o erro foi só isso, vamos ver. F8 é given N7, não é R7. É só esse o erro. Então vamos voltar lá para o editor, igual a 2, é N7. Coblib, né? Coblib. Aluno 03. F8, vamos achar lá o divisão com o resto, né, do N7. Aqui. Divide N1, N4, N5, N6, remind N7. Aqui é N7. Pronto, está consertado o programa. De novo, agora F3, né, para ir para Joblib para compilar. F3, Joblib. Compilador. Sub. Compilando. Job 157. Enter de novo, enter. Agora deu retorno 0. MaxCC igual a 0. O programa está compilado. Enter de novo. Agora vamos executá-lo, né? F3. Vamos pegar aqui o exec03, que é para fazer a execução do... Está aqui, res, né? Res. Bom, o que precisa aqui nessa execução é o seguinte, eu preciso incluir mais 2 números aqui. A gente acrescentou lá no programa mais 2 accept, que são os números para fazer a divisão com o resto. Então deixa eu incluir. Senão o COBOL chega, ele vai procurar outro número aqui, não encontra, ele vai travar, né? Vai travar. Eu vou fazer a divisão com o resto, eu vou dividir 17, é o primeiro número, que vai ser o N4, por 5. Agora, atenção aqui, eu não posso escrever 5, tem que escrever 0,5. Então, no COBOL, isso aqui é importante. Cada vez que você for informar um número de 2 algarismos ou 3 algarismos, sempre você coloca o 0 à esquerda para dar o tamanho correto. Senão, se você colocar o 5 só sem o 0, o COBOL interpreta, ele coloca um 0 por conta dele, depois do 5 fica 50. E não vai acontecer o que eu quero, né? Então aqui está pronto, quer dizer, o meu programa aluno 03 vai fazer 4 accepts e vamos executar. Subir. Deu lá Job 158, tudo bem, né? Vamos ver o resultado. Igual a M.5 H, né? Tá, deve ser, olha, a Job 158 deve ser essas 7 linhas aqui que tem os resultados. São 7 displays. Show. Aí, olha. A soma de 12,3 com 44 e mais 10 dá 66,5. Agora, aqui a soma com o given dá 56,5. A diferença deu menos 31. Inclusive, olha, aquele nosso... A máscara de edição com sinal de menos funcionou, porque essa 12 menos 44 dá menos 31. A diferença... precisa acertar isso, faltou acertar essa mensagem. Aqui é o produto, né? E aqui eu coloquei diferença, mas na realidade é produto. O produto deu 543, não estourou o resultado. A divisão deu 0,2. Divisão com o resto, 17 por 5 dá 3 sobrou 2. E a média entre 12 e 44 deu 28,2. Então, o que faltou foi acertar o texto aqui, que é o produto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma execução, eu vou forçar aqui o estouro do campo, né? O estouro do campo, quer dizer, essa diferença entre aspas é produto, vai dizer que deu um estouro do campo. Então, igual a 2, vamos voltar lá para o editor, eu vou mexer nos números, tá? Igual a 2, eu vou abrir lá o exec para executar de novo, né? Joblib, exec03, eu vou colocar 2 números bem grandes aqui, por exemplo, eu vou colocar assim, 88,5, seria 885, né, por 44,3, 8 vezes 4 dá 32, isso aqui vai dar pelo menos 3.000 e alguma coisa, vai estourar o resultado. Então vamos lá, subir.
job 159, max 0, igual a m.5, h, né? Essas 7 linhas aqui de baixo. Show. Agora os números são diferentes, né? A soma deu 142, 132 e aqui, estouro do resultado da multiplicação. Então ele capturou que ele não conseguiu multiplicar. Então funcionou aquele nosso on-size error. Depois eu tenho a divisão, tenho aqui divisão com o resto e eu tenho aqui a média. Então isso daqui termina aqui o nosso programa com operações aritméticas, né? Nossa próxima aula a gente vai entrar em técnicas de decisão. E se fizer isto, faz isto, se não, faz aquilo, né?